Vamos lá para mais uma videoaula, sempre embolo nesse começo, para mais uma videoaula sobre análise sintática. Agora é um nível mais profissional, né? Eu sugiro, né, e também espero que você tenha passado pelo período simples, porque esse aqui, olha só, é o período composto. E no período composto, se você não tiver uma base boa de período simples, o que eu chamo de base? Que você saiba identificar todos os termos sintáticos do período simples, você chega no período composto e faz merda. Aqui no período composto, se você não tiver base, ou você vai chutando, ou você vai ser atropelado pela matéria. Dá para aprender só por aqui? Cara, honestamente, eu prefiro que você volte à matéria e volte lá para o período simples. Porque o período composto ele é profissional. Beleza? O que é um período composto? Comigo aqui lendo. Peguei isso aqui tudo da internet, parece que eu botei referência aqui embaixo, olha. Dos lances que eu peguei, deixa eu ver. Não botei aqui não. Mas eu peguei isso aqui tudo de internet, pessoas conversando e pedindo ajuda e tal, então eu acredito que isso aqui não tenha direitos autorais. Período composto é aquele período que possui mais de uma oração. Você se lembra de que nós falamos que uma oração possui um verbo? Pois é, agora a gente vai ter uma oração com dois ou mais verbos. Daí você forma um período composto. No período composto, as orações podem se estruturar de duas maneiras diferentes, o que vem a ocasionar em dois tipos de período composto. O período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Beleza? Então aqui tem o período composto por coordenação, a definição dele, e aqui exemplos, e aqui período composto por subordinação. Eu vou te dar uma breve explicação sobre isso aqui para a gente conseguir chegar no coordenação e subordinação. Então eu vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu começar aqui, o meu problema com o Word. Eu cheguei feliz. Esse período aqui é simples ou composto? Eu tenho quantos verbos? Cheguei. Então, esse período aqui, ele é período simples. Período composto. Eu espero que você chegue feliz. Quantos verbos? Vamos lá. Verbo esperar e verbo chegar. Esse período é período composto? Só isso é o bastante? Não. Agora a gente tem que classificar a relação entre entre essas duas orações que compõem o período composto. Entendeu o esquema? Agora você vai classificar os dois blocos. Quais são os dois blocos? O primeiro bloco é esse daqui. Eu vou colocar entre colchetes. Eu espero e vou parar por aqui. Qual que é a manha que eu tenho para te passar? Nenhuma. Infelizmente, nenhuma. Só tem um lance a observar. Porque depois a gente pode cair em contradição se a oração for invertida. Observe que antes da conjunção termina um período. Esse é o único lance que eu tenho para te falar. Eu não posso afirmar nenhuma dica, porque senão depois dá zebra. Tá? O que é uma conjunção? Nós já vimos isso em outras aulas, mas eu vou colocar aqui. Conjunção foi feita para unir, une dois ou mais períodos. O próprio nome indica conjunção, com união. Não é isso? Então eu não vou ficar recordando todas as aulas, não. Por isso que eu te falo para voltar lá, estudar e me acompanhar aqui, porque aqui eu tenho que ser rápido, senão o vídeo fica imenso. Então, eu parti essa oração, olha só, antes do que. E começa a outra oração com o que e termina com o feliz. Esse é o período composto. Nessa relação entre um e outro, eu vou classificar se ele é coordenado ou ele é subordinado. Aqui eu tenho dica. Aqui eu tenho uma dica massa. Quer ver? Olha só que doido. Numa empresa, imagina que existe um coordenador. Então, numa empresa, o coordenador dá as ordens. Então, numa empresa, um coordenador dá as ordens. Se ele é coordenado, ele é independente. Se ele é coordenado, uma oração não depende da outra. Se ele é subordinado, imagine a mesma empresa. Você tem as suas pessoas subordinadas.
Então, nessa empresa, as pessoas subordinadas, o que acontece? São pessoas, uma pessoa subordinada é uma pessoa que depende de uma outra pessoa, ou seja, ela depende de uma ordem. Então, ela é subordinada. Coordenado vem de coordenador. Ok? E subordinado vem de pessoa subordinada, acondicionada a alguma coisa. Então, ela depende. Então, eu vou colocar aqui período coordenado. Período independente. Período subordinado. Período dependente. Quando ele é dependente, agora que vem mais outro lance, ele depende de uma oração principal. Beleza? Aqui tem todas as definições para você, com exemplos, tá? O meu lance aqui é estudar contigo, tá bom? Então, olha só. Então, no período subordinado, ele depende de uma oração principal. Tá bacana? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer vários contigo agora, como exemplos. E vou deixar aqui em cima a definição. Vou pular, tô pulando. Exemplos, achei os exemplos aqui. Então, vou subir, vou colocar aqui exemplos. Tem um monte, cara, tem uma tonelada de exemplos que eu peguei na internet. Mesmo assim, eu vou fazer um contigo aqui para você ver como que é simples o lance. Primeiro, Amaral não sabia como realizar o sorteio. Então, vamos lá. Quantos verbos eu tenho? Não sabia como realizar. Olha os dois verbos aí. Então, vou colocar aqui colchetes no primeiro. Não sabia. Parei aqui. Olha o conectivo aqui, olha. Vou colocar em itálico. Como realizar o sorteio. Então, eu tenho a primeira oração aqui. A segunda oração aqui. Exemplo 2. Deixe que eu partilhe seus segredos. Começa a primeira oração aqui. Deixe. Terminei o verbo. Fechei. Olha o conectivo que. Segredos, fechei aqui. Eu vou colocar. Vou destacar o verbo. Epa, vou destacar o verbo. E vou dar um destaque aqui, cara, na conexão, olha. No conectivo. Na conjunção. Quais são as conjunções? Se você quiser ir para o decoreba, beleza, bacana, vai decorar tudo que você quiser na sua vida. Mas eu quero raciocínio. Terminou um verbo, faça com que a oração termine com lógica para exigir outra. Então, qual vai ser a oração principal nesse número 1? Vou botar número 2 aqui também. Qual vai ser a oração principal aqui? Eu tenho a oração A e a oração B. Qual delas vai ser principal? Eu vou te convidar a raciocinar, cara. Qual que tem mais lógica para você conversar com uma pessoa? O que vai dar diálogo? Você chegar perto de uma pessoa e falar assim, ou Amaral não sabia. Essa pessoa vai te perguntar assim, não sabia o quê? Aí a resposta seria, como realizar o sorteio? Agora imagina você chegando perto de uma pessoa e falar assim, ô gente boa, como realizar o sorteio? A oração 2 permite alguma pergunta? Não. A oração A permite alguma pergunta? Sim. Então, somente a oração A permite prosseguimento ao raciocínio. Lógico. Somente a oração A permite uma pergunta para continuar o diálogo. A oração B não permite nenhuma pergunta, pelo contrário. Ela não consegue dialogar
com a oração. Peraí, desculpa. Com o contexto. Entendeu o que é oração? Então eu acredito que a oração... Então vou colocar aqui. Portanto, a oração. A é a oração principal. Por quê? Porque se eu chegar perto de alguém e falar assim, ó, Amaral não sabia, esse alguém que eu cheguei perto vai falar não sabia o quê? Entendeu? E vai me permitir responder isso daqui. Agora, se eu chegar perto de alguém e falar essa oração B, o camarada vai pensar que eu sou louco. Eu chegar e falar assim, ô gente boa, vem cá, como realizar o sorteio? O cara vai olhar para mim e falar assim, o que você quer dizer com isso? O que você quis dizer? Ou você é maluco? Agora, a primeira oração permite uma perguntinha. Amaral não sabia. Não sabia o quê? Como realizar o sorteio. E assim, meu brother, vão todas as outras aqui para baixo. A gente vai fazer aqui qual é a principal e vamos descobrir qual é a segunda. Se a segunda é uma oração subordinada ou se a segunda é uma oração coordenada, tá certo? Nesse caso aqui que eu coloquei para você, nesses exercícios aqui, olha, todas as orações são subordinadas, não existe oração coordenada. Você pode me dar um exemplo de oração coordenada? Dou. Olha aqui os exemplos das orações coordenadas. Observe que uma oração não depende da outra. Quer ver? Olha só. Todos riram, ponto. Eu não achei engraçado. Viu ali? A de baixo. Nasci, cresci, casei, tive filhos. Ou seja, ao invés de colocar a vírgula aqui, eu poderia ter criado orações independentes. Portanto, essas orações são independentes. Todos riram. Você entendeu? Eu poderia terminar essa oração aqui, olha, no todos riram, tá? Eu vou colocar um lance aqui para você identificar. Todos riram. É independente. Eu não achei engraçado. É independente. Eu coloquei o conectivo mas o importante é que você perceba que eu tenho duas orações independentes. Quando as orações são independentes, elas são coordenadas, lembra lá em cima? Olha o coordenador aqui, ó. Coordenado, ele dá as ordens, ele não precisa de ninguém. Não precisa de complemento. Beleza? Então vamos voltar lá. Então olha só os coordenados. Todos riram, eu não achei engraçado. Nasci, cresci, casei, tive filhos. Vamos fazer a oração de baixo. Saiu de casa, ponto. Voltou tarde. Viu que eu pulei o porém? Porque esse porém aqui para mim é altamente desnecessário, que isso aqui é uma definição que posteriormente a gente vai estudar. O interessante agora é você entender o que é um período composto, período coordenado e subordinado. Coordenado e subordinado, coordenado e subordinado, mais nada. Tá bom? Então olha só, são períodos independentes. Olha aqui que eu vou fazer outra vez, ó. Tudo independente. São verbos criando orações diferentes, independentes. Olha isso aqui, olha. Ó. Voltou tarde. Tá? Agora, e as subordinadas? Aqui tem um desenho legal para você estudar depois, e aqui tem a explicação, que para mim não interessa nada. Eu quero te mostrar aqui embaixo. Vamos pegar isso aqui. Desejo que você faça uma boa viagem, faça boa viagem. Beleza? Tem quantos verbos? Desejar e fazer. Período simples ou período composto? Período composto. Beleza, vamos para a linha de baixo. Vamos delimitar até onde uma vai e a outra começa. Começa primeiro de desejar aqui, para antes do que. Porque o que é um conectivo logo depois em verbo? Olha só. Então eu vou colocar isso aqui na oração 2, que faça boa viagem, eu fecho aqui. Tá bom? Então olha só. Eu vou colocar aqui a oração A e a oração B. Qual delas é a oração principal? Qual você acha que dá lógica? Você chegar perto de alguém, é assim mesmo que estuda. Você chegar perto de alguém e falar assim, ô fulano, eu desejo. E ele vai perguntar, desejo o quê? Ou você vai chegar perto dele e falar assim, ô fulano, que faça boa viagem. Ele vai entender? Não vai entender, não. Então,
A oração A é a oração principal. E a oração B é a oração, vamos agora classificá-la como oração subordinada ou oração coordenada. Tá? Dei mais um passo contigo. Será que essa oração B ela é coordenada ou subordinada? Vamos ver. Será que tem lógica eu falar que faça boa viagem? Será que ela é independente? Eu acho que não. Não tem muita lógica falar que faça boa viagem. Então essa oração B é uma oração subordinada. Isso quer dizer que, isso aqui você não pode colocar em prova, tá? O que eu estou fazendo aqui é errado. Estou colocando assim, quer dizer que a oração B é subordinada. Quem é subordinado é subordinado a alguma coisa? Subordinada à oração A, que é o desejo. Então a oração B existe porque existe a oração A. A oração B, para existir, precisa existir a oração A. Para que exista que faça boa viagem, precisa haver a oração desejo. Correto? Então vamos lá. Vamos ver agora, vamos fazer uma coordenada aqui outra vez. Voltou tarde, precisa sair de casa? Olha aqui. Não precisa. Então eu vou colocar, deixa eu colocar aqui embaixo, então, para ficar simples para você. Voltou tarde e saiu de casa. Voltou tarde e saiu de casa são independentes. Eu posso simplesmente falar voltou tarde, eu posso simplesmente falar saiu de casa. Elas não dependem uma da outra. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar que as duas são coordenadas. Então, nascer, crescer, aqui comigo, nascer, crescer, casar e ter filhos não precisa casar, ter filhos não precisa crescer, ter filhos não precisa nascer. Eu posso falar diretamente ter filhos, tive filhos, ou eu posso falar nasci, ou eu posso falar cresci, ou eu posso falar casei. Tá? Então, vamos fazer mais uma subordinada aqui embaixo. Estou misturando tudo. Então, esse aqui foi a desejo que faça uma boa viagem. Foi a 3. Agora vamos fazer a 2. Deixe que eu partilhe seus segredos. Essa aqui é a oração A, que é a primeira oração, independente do que ela seja. E essa aqui é a oração B. Vamos lá então. A oração A, o que ela é em relação à oração B? Tem mais lógica você chegar perto de uma pessoa e falar, deixe, a pessoa vai falar assim, deixar o quê? Aí você emenda, que eu partilhe seus segredos. Agora, não teria a menor lógica você chegar perto de uma pessoa e falar que eu partilhe seus segredos. Vai ficar meio sem lógica, vai ficar sem complemento, vai ficar sem segurança. Portanto, a oração B é subordinada à oração A, que é a oração principal. Já fiz uma explicação diferente aqui. Olha lá que bacana. Deixa eu tirar esse lance aqui. Pronto. Viu como é que ficou? Então tá. Aqui para baixo, ó, 3. Vamos ver aqui mais uma. Vamos fazer todos agora de subordinadas. Tá bom? Tem muitas aqui, ó. Vamos fazer essas subordinadas aqui. Desejo, começa um, finaliza. Desculpa, finaliza. Olha o que, começa outra, termina aqui. Tá? Eu quero que você faça isso, esses exercícios, tá? E eu vou deixar corrigido no site. Você confere e vê como é que foi seu desempenho. Eu só te garanto que todas aqui são orações subordinadas. Tá? Eu posso até separá-las para você de uma vez. Aqui, olha. Eduardo quer. Termina uma. Que Mônica coma pipoca, outra. Ela fingiu, começa uma. Gostar de mim, finaliza outra. Eu desejava. Desejava o quê? Começa uma. Que você voltasse, finaliza outra. Eu jamais aceitaria. Aceitaria o quê? Finaliza uma,
começa outra, fecha outra. Eu mandei um aluno sair da sala, começa uma. Mandei o quê? Sair da sala, começa outra. Eu sabia que Eduardo compraria as pipocas. Eu sabia, começa ou termina aqui. O que já começa outra oração e aqui fecha a oração. Eu sei, fecha aqui e aqui começa. Bom, viu que eu fiz um negócio aqui meio no disparate? Tá. Nessas orações, qual que é a principal? Quem é que manda em quem? Vamos fazer o seguinte, nessa aula eu vou te mostrar a ordem lógica, mas, vou colocar aqui tudo em letras maiúsculas, mas, cuidado, as orações podem surgir, invertidas, ou seja, a oração subordinada antecede a principal. Cara, tá difícil de digitar hoje. Principal. Vou estudar com você isso agora? De jeito nenhum. Agora eu quero ficar só assim, feito bobo. E você vai fazer o resto em casa. Tá? Aqui, olha. Eu dividi essas daqui e tem essas aqui para baixo para você dividir. Tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem umas 15 aqui. Você divide isso em casa, dá uma estudada. Próxima aula eu vou fazer mais coordenada e subordinada e depois eu vou te explicar quais são os tipos de coordenação e quais tipos de subordinação que a gente tem. Aí, ao invés de você sair decorando as conjunções, que eu acho mais difícil, você vai entender a utilidade delas separadamente. Tá bom? Qualquer coisa você manda e-mail para mim e esse material estará disponibilizado no... Deixa eu colocar aqui. www.nirvanatomico.com. Estamos passando por mudanças no site, tá? Então eu estou colocando as coisas assim mais mastigadinhas lá. Olha aqui para você ver. Videoaulas do Carlão. Aqui são as crônicas que eu escrevo. Aqui tem as videoaulas, olha. Mas aqui que está todo o material, tá bom? Então... Você clicando aqui ou clicando na lateral que está sendo organizado agora, aqui, olha, análise sintática 1. Olha que legal. Tem o vídeo da análise sintática 1 e a matéria da análise sintática 1. Tá? Você estuda direitinho, eu vou disponibilizar essa aula e aí vai uma porrada de coisa. Estude e na próxima aula eu vou continuar o coordenado e subordinado, beleza? Boa sorte, bom estudo, beijão, até a próxima.